Meio-dia em ponto aqui em Goiânia, Goiás, horário brasileiro de verão, hoje sexta-feira, 20 de janeiro de 2017. Como sempre, todo dia, às 12 horas diárias de meu trabalho do Gabinete 44 da Câmara, nada mais do que a minha obrigação, mesmo neste mês de férias, lamentavelmente, aqui na Casa das Leis em Goiânia. Goianienses, meus únicos patrões, goianos e brasileiros, todos aqueles no exterior, acompanhando, seguindo, acessando minhas 14 redes sociais na internet mundial. Agora são 14 redes sociais e durante este vídeo ao vivo, esta publicação, você pode acompanhar cada uma de minhas ferramentas e escolher por qual deseja acompanhar as 4 entradas ao vivo dos programas Cajuru ao Vivo da Câmara, primeira edição Boletim Urgente do Cajuru, Cajuru em edição extraordinária e o último, às 18 horas, a segunda edição do programa Cajuru ao Vivo da Câmara. Além dessas participações ao vivo, naturalmente, postagens, publicações 24 horas por dia ao seu dispor. Rapidamente, uma satisfação e peço desculpas ao goianiense meu único patrão, em função do dia de hoje. É meu aniversário, 20 de janeiro, já digo logo, 1961, 56 anos. Não tenho nada para esconder, porque o que tem de gente que mente idade, e meus amigos de infância, os melhores, vieram de Ribeirão Preto e da cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, fizeram uma surpresa para mim, e aí acabei hoje tomando um café da manhã com eles, já foram embora, daí fiquei 2 horas fora do expediente aqui na Câmara pela manhã, só que compenso, pois eu não almoço fora, eu almoço aqui mesmo, nessa mesa, e atendo durante o almoço as pessoas, consequentemente eu não fico devendo, eu fico 0 a 0. E aqui hoje estou à disposição até às 7h30 da noite, com muitos assuntos, tem briga de presidente atual da Câmara com o ex-presidente, tudo por causa do Telecajuru denúncia e de tudo aquilo que mostrei e provei, despesas, desinformação de um para com o outro. E também registro a surpresa de Belo Horizonte, outro amigo praticamente de infância, de adolescência especial, o grande doutor Euler, advogado que eu tanto respeito, meu amigo pessoal, meu querido Fininho, carinhosamente chamamos assim, que surpreendeu o Cajuru, veio aqui na Câmara, estava lá no estacionamento, e eu agradeço a todos pelo carinho. Desculpem, eu não sou muito chegado à festa, Natal, aniversário, essa coisa de ficar atendendo telefone, parabéns, eu sou meio sistemático, mas amigos são amigos e a gente vê os amigos todos os dias, e não apenas em aniversário, porque a vida é engraçada. Eu estava falando para o meu irmão Datena hoje cedo, hoje é aniversário também do filho do Datena, meu afilhado, Vicente Datena. A vida é engraçada. No ano passado eu fiz aniversário do mesmo jeito, 20 de janeiro. Eu estava doente, internado, no Rio de Janeiro, numa situação difícil. Sabe quantas pessoas telefonaram para mim no meu aniversário? 3. Hoje, até agora, não sei porque o Cajuru é vereador, isso é uma bobagem, eu não sou nada, absolutamente nada. Hoje mais de 83 ligações. As pessoas às vezes confundem amizade com convivência. Amigo é você, que eu não conheço e que gosta mais de mim e que me quer muito mais bem do que às vezes muitos que estão ao meu redor. Vamos ao assunto direto, porque está tudo aqui ó, entalado aqui ó. E quando eu tenho alguma coisa entalada na garganta, eu preciso falar em mão dupla com você. E evidentemente você fique com a sua opinião. Não se influencie pela opinião de ninguém, muito menos a minha. Tenha a sua opinião própria. Só quero que você divida comigo o que eu quero falar. Muitos de vocês gostariam de falar o que vou falar agora, que quero soltar, por isso que estava entalado. O ministro e os demais, inclusive o empresário, que foi meu grande amigo,
o Emiliano, meu e de Alberico Souza Cruz, ex-diretor de jornalismo nacional da Rede Globo. Eu conheci o Emiliano na Doc Lobo, ali em São Paulo, no Fazano. 62 anos. Lamento a morte dele. Não conhecia o ministro Teori. Lamento como ser humano. Agora, papo furado, querer investigar. E por que a imprensa fica entrando em detalhes e nunca vai a fundo para dizer isso para você? A classe política brasileira, na sua maioria, é um chiqueiro. Nomes. PT, 56 nomes. PSDB, 42 nomes. Repito, PSDB 42, PMDB 48, PT 56. Ou seja, só esses três partidos, 150 nomes. Eram 170. Agora, nomes de tubarões. Tubarões. 13 governadores atuais. Ministros, ex-ministros, ex-presidente de república, deputado federal, estadual, vereador, tudo. Completa delação de 70 executivos da Odebrecht. Tudo isso nas mãos de quem? De um homem só, do ministro Teori Zavascki. Sempre tive divergências dele? Sim. Agora, o respeitava no sentido do seu trabalho na Lava Jato, porque até então ele não havia surpreendido. Ele havia ratificado todo o nome que a Lava Jato apresentava a ele. E certamente agora, na semana que vem, ou seja, a partir da próxima segunda-feira, vivo, Teori já começaria a informar a sociedade brasileira cada nome, o envolvimento de cada um. E não é nome de lambari, é nome de tubarão, inclusive tubarão de Goiás. São 3 nomes de Goiás. 3 de Goiás. 3. Um deles recebeu 4 pagamentos da Odebrecht. 4. E eu, Cajuru, estou há mais de 6 meses, literalmente envolvido no caso Lava Jato. Envolvido como? Participando das informações. Eu tenho relações, eu conheci o juiz Sérgio Moro em Curitiba, quando lá fui com o Ratinho. 12 anos atrás, ninguém o conhecia. Eu conheço amigos que são repórteres especiais da Rede Globo na cobertura da Lava Jato. Especialmente o Marcos Lozecan, que é meu amigo pessoal. Eu tenho contato com eles. O Vladimir Neto, filho da Miriam Leitão, que também é um baita profissional e repórter especialista, escreveu um livro sobre a Lava Jato. Eu busquei informações. Apurei tudo. Se tem nome de Goiás, tem nome de gente que recebeu dinheiro na rua Doc Lobo, que recebeu dinheiro em Riviera de São Lourenço, tem nome de paulistas, de mineiros, de cariocas, de todos os estados brasileiros. Então não tem nenhuma dúvida. Posso falar aqui nessa Câmara ou não? Não, só nesta? Vocês me enganam todo dia. Vocês são como políticos, né? Que fingem que são pessoas boas, são pessoas incapazes de matar. Ô, gente, para com isso, com essa história de que político não é capaz de matar. É claro que é, eu sei disso, eu, Jorge Cajuru. Eu vivi aqui em Goiás uma história real, não é novela, não. Todo mundo sabe dela. O senhor Ronaldo Caiado participou dela literalmente, o senhor Juca Kfouri participou literalmente, jornalista. Eu telefonei para ele 5h30 da manhã, ele telefonou para o ministro da Justiça. A minha ex-esposa foi violentada. É isso mesmo que você está entendendo. Violentada, amando político. Portanto, político é capaz de tudo. Pelo poder. E o medo deles, saindo numa Lava Jato, era o fim de carreira para alguns políticos. E alguns que estão no poder há muito tempo e que não querem sair de forma alguma, não são capazes de mandar eliminar um ministro que tinha o poder da Lava Jato na mão? Simples, veja a vida do Sérgio Moro, ela mudou todinha. Eu lembro do Sérgio em Curitiba, indo para restaurante sozinho, com a esposa dele.
Hoje, com quantas seguranças o Sérgio anda? Eu não ando, porque eu sou apóstolo Paulo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Filipenses. Sinceramente, eu sou assim. Agora, gente, alguém vai acreditar que foi acidente aéreo? Exatamente, repito, com um avião da qualidade de um King Air? Claro que não! Quantas mortes neste país? Precisamos lembrar aqui, lá atrás de Castelo Branco, ou depois de Eduardo Campos? Estou falando de acidente aéreo. Agora, esse caso do Teori, alguém tem dúvida? Por fineza? Evidentemente, gente da classe política, e não é um só não. Isso aí tem gente, isso é um grupo, porque mexia com todo mundo. Eu acabei de falar aqui, 42 nomes do PSDB, 48 nomes do PMDB, 56 nomes do PT. Portanto, era muita gente graúda interessada. Isso foi uma morte encomendada, da forma mais cruel, da forma mais mesquinha, mais bandalha. Evidente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Desculpe se você discorda de mim, eu respeito a sua opinião. Mandaram matar, mataram o Teori, o ministro do Lava Jato, da Lava Jato. A dúvida que fica agora é uma só. Não sei se você também a tem. Qual é? Mataram o ministro Teori e mataram também a Lava Jato? Porque os políticos, que na minha opinião, um dia, se Deus quiser, saberemos, um dia a verdade chega, o juízo final é aqui, os políticos que mandaram executar o ministro Teori, matando-o desta forma cruel, é evidente o quê? É evidente que eles achavam ou acham que com a morte do Teori vai morrer também a Lava Jato. Vai esquecer a Lava Jato. Porque hoje os jornais de São Paulo, que são os melhores do Brasil, já trouxeram o quê? A notícia de que daqui para frente vai haver um enorme atraso na apuração e na investigação da Lava Jato. Por quê? Porque ele vai ser substituído. E só no Brasil, né? O presidente da República, que foi delatado, que é corrupto, o senhor Temer, desde a maternidade, delatado na Lava Jato, recebeu quantos milhões? 10 milhões, presidente Temer. Isso é indiscutível. Isso não tem armação, não. Isso é fato. O presidente Temer, um delatado, vai escolher agora o relator. Isso é palhaçada. Pelo amor de Deus. E nem a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, nem ela tem condições morais de escolher um substituto. Essa é a verdade. Pasmem se de repente o escolhido for um Gilmar Mendes, um Lewandowski, um Toffoli. A verdade é que o Supremo não tem credibilidade moral hoje para colocar ninguém no lugar do Teori. Essa é a verdade. O brasileiro, a brasileira, a sociedade não acredita no Supremo Tribunal mais não. Não acredita mesmo. Então, com a morte do Teori, a grande dúvida é essa. Será que também vão matar a Lava Jato? Ou seja, mataram o Teori e mataram a Lava Jato? Porque será o fim. Eu juro por Deus, acordei hoje cedo o seguinte: se a Lava Jato morrer, ou seja, se não for até o fim, e deixar claro o nome de cada um, nome dos goianos, dos mineiros, dos paulistas, de todos, eu prefiro parar. Vou parar com política. Porque eu vou ficar trabalhando numa classe em que todo brasileiro vai achar que 100% dela não presta. Não, 100% dela não, amigo. Por favor, me inclua fora dessa. E tem outros também. Tem gente boa. Tem gente boa, por favor. Em todas as classes, em todas as profissões, você tem os dois lados. Só que vai haver uma mancha, um rótulo, se a Lava Jato parar. Vai ser uma desmoralização mundial, não é nacional, não. O senhor Janot, procurador-geral da República, estava lá fora do país, e lá fora o Brasil foi cumprimentado pelo caso da Lava Jato, que é o maior caso do mundo em escândalo de corrupção. Não é o caso do Brasil, é o maior caso do mundo em escândalo de corrupção. Pelo amor de Deus. Tomara a Deus que isso não aconteça e que cada brasileiro tenha consciência. Eu não vou ler isso aqui porque eu não tenho visão mais, fininho. Você parece que não me conhece, cara. É meu amigo de Belo Horizonte há 30 anos. Vai te catar. Fala o que quer. Aqui eu vivo. Fala o que quer. Você é advogado. Você não é débil mental. Acabou de sair agora. O que é?
Acabou de sair agora pela internet na parte da manhã, mas 44 delações da nova empreiteira Camargo Correia, Camargo Correia, que os seus empreiteiros e seus funcionários falarão na Lava Jato. Mais 44 delações da Camargo Correia. Obrigadíssimo, filhinho, o doutor Euler, advogado, meu amigo, como eu disse, de Belo Horizonte. Isso significa o quê? Mais 44. Tomara que outras empreiteiras façam a mesma coisa. Mendes Júnior, Andrade Gutierrez. Porque a gente não pode ter fim essa Lava Jato. E termino essa edição ao vivo do programa Cajuru da Câmara, lamentando evidentemente a morte do ministro Teori Zavascki, desejando a todos os seus familiares o conforto. É difícil dizer isso, porque o sofrimento é deles, não é meu, eu não sou hipócrita, e que eles não desistam, que eles, familiares, junto com os brasileiros, a partir de hoje, vamos gritar, vamos protestar, vamos invadir Palácio, vamos invadir Câmara Federal, o diabo, vamos na casa do Temer, onde ele estiver, com o erro que ele cometer, se ele não souber colocar o substituto certo, honrado, para essa função, que é dizer a verdade, dar nomes aos bois não, aos ladrões públicos deste país, que roubaram o seu dinheiro, que assaltaram esse país, na maior história de corrupção desse país, que é a Lava Jato. Porque só vocês, brasileiros, só nós podemos mudar isso. E vamos pro pau literalmente, literalmente. Não tem que ter medo não, até porque país, amigo, às vezes precisa ter derramamento de sangue para melhorar. Veja aí a Alemanha, veja o Japão, que sofreram guerra. Eu não estou excitando violência aqui não, de forma alguma. E nem incitando, de forma alguma. Agora, que é preciso reagir? Vamos esperar, vamos ver as providências. O brasileiro não pode abrir mão de seu direito. Ele quer saber a verdade da Lava Jato, nome por nome, seja de quem for, caramba. Está na mão de vocês. Está na mão de todos nós. E só depende de nós. E não tenham dúvida, mataram o ministro Teori. E foram políticos, canalhas, dessa escumalha, dessa classe, que na sua maioria não presta, nem como político, nem como ser humano, porque quem é capaz de matar ou de mandar matar, para mim não é ser humano. Para você é ser humano? Agradecidíssimo, eu volto daqui a pouco às 2h30 da tarde aqui da Câmara com os assuntos da casa e com os assuntos políticos. Um deles, esse desentendimento público, essa briga feia entre o atual presidente da Câmara, André Azeredo, e o ex-presidente Anselmo Pereira. Eu vou dizer a verdade da briga, até porque a briga deles é por minha causa, porque eu que denunciei tudo aqui em relação a gastos, em relação a despesas, e aí agora vem a desinformação. Não tem nada de desinformação, não. Não vem enganar a sociedade goianiense, não. Tem nada de desinformação. Desinformado é quem quis ser. É quem quis ser desinformado. Porque se quisesse ser informado, como eu não era presidente, não era nada, era um cidadão, eu obtive todas as informações, com provas, as entreguei no Ministério Público. Como é que pode um presidente da Câmara dizer agora que eu não fui informado? Se você não foi informado, você não pode ser presidente da Câmara. Você tem que voltar para sua casa. Vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos. Que isso? 2h30 eu volto ao vivo. Muito obrigado. Desculpem pelo desabafo, como eu disse, estava entalado aqui. Mas é isso. Chega, chega. Teori